Espero trabalhar conceitualmente com vocês até umas 11h10. Breve retomada conceitual sobre o avaliar. Esse exemplo, eu vou trazer um vídeo muito interessante para vocês, exemplos de uma condução de uma atividade e como o professor está observando essa observação participante. Para vocês, enquanto pesquisadores, alimentarem a lente não só do trabalho em grupo, mas também desse olhar, quando vocês forem desenvolver as pesquisas de vocês, na observação participante, o que é que eu devo observar e olhar? Eu vou até mandar um capítulo de livro escaneado para vocês, do mesmo jeito que eu mandei o capítulo de livro da Edmeia, porque aquele capítulo que eu comento, ele não tem online. Tem outros, tá? Mas não tem online. Esse capítulo também que eu vou mandar hoje para vocês, que falam desses relatórios de observação de trabalho de grupo. Eles são muito pertinentes, eles trazem uma sequência didática de observação que eu trabalhava na minha disciplina de didática, quando os alunos iam para a escola, ajuda muito na sistematização das evidências, e no cuidado de como a gente olha essas tarefas que a gente propõe, tá? E depois a gente finaliza a nossa manhã com o texto e com a reflexão desse movimento de coavaliação. Foi isso, Karine, né? Que muitos colegas disseram, Karine, eu nunca tinha feito esse movimento. Eu queria ter feito até mais, eu queria ter feito portfólios, vocês interagido bastante no nosso Google Sala de Aula, mas eu fiz aquela tabela e já vi que ela está bem rica, com bastantes comentários, já foi um passo. Mas eu quero comentar com vocês outras estratégias de trabalhar a coavaliação. E a gente vai continuar nesse movimento, discutindo as facetas para avaliar essa compreensão de vocês sobre a atividade. Que faceta? Como é que eu observo que vocês compreenderam a atividade? Tá bom? A gente vai tentar terminar meio-dia. Por quê? Porque eu preciso que vocês quando eu começar a falar das 6 facetas, eu preciso que vocês colaborem comigo nos comentários sobre a explicação, sobre esse pertencimento, sobre essa emoção, essa empatia durante a construção da atividade, tá bom? E esses critérios ajudam a gente a perceber esse processo de autoconhecimento construído de vocês enquanto pesquisadores e doutores, agora pesquisando o contexto da avaliação, tá? E à tarde, a gente entra nos critérios que eu mandei da CAPES, os critérios que são exigidos nas publicações de artigos científicos. O que é mesmo um bom artigo? Como é que eu desenvolvo bons argumentos no artigo? Como é que eu elenco boas ideias? Como é que eu justifico e reforço meu problema de pesquisa? Meu artigo científico respondeu a esses critérios, aos critérios que foram colocados? O que é que eu preciso melhorar? Aí a gente entra à tarde e a gente faz esses tópicos aqui, certo? Sobre os critérios pedidos, exigidos para as publicações em revistas científicas, tá bom? E aí vocês vão apresentando e comentando os critérios. Karine, como é que a gente vai fazer isso? Sempre com base no sorteio ou inscrição, aqui a gente pode acordar também processos de inscrição, tá? Então, o objetivo é esse, até para quê? Para que a gente possa relembrar um pouquinho alguns conceitos que nós trabalhamos na disciplina. Esse momento agora de manhã é para isso. Para a gente perceber que a gente trabalhou com vários teóricos, compreendemos os conceitos do Perrenot, lemos e fizemos mapas conceituais para facilitar a compreensão, né, dessa avaliação como centro que vocês leram, desde dezembro, que vocês estão lendo sobre isso, essa avaliação como centro, de um octódromo que tem vários tentáculos, vários aspectos que precisam ser observados,
né? Desde a relação com as famílias, da organização das turmas, de compreender a didática, as estratégias, os métodos, e os acordos que nós fazemos, os mapas, os planos, os sistemas que a gente cria para selecionar e para avaliar. E tudo isso, gente, nas leituras de cada um dos autores, eles criam as terminologias. Vocês lembram também das leituras da Jussara Hoffmann, que coloca essa avaliação como mediadora. Ela não trabalha com o conceito de centro, mas com o conceito de mediadora do processo. E a gente traz outros autores, esse autor, o Dylan, que reflete num trabalho lá da Universidade Aberta, com a professora Lúcia Amante, ela traz esse material, e ela reflete sobre esses dois cenários de avaliação. Além dos critérios colocados por Renault, a Lúcia Amante traz um ponto muito pertinente. Será que, para quê? A finalidade. A gente está avaliando para a aprendizagem, para ver esse caminho percorrido, ou a gente está avaliando a avaliação da aprendizagem, o retrato, né? Para aferir o nível, diagnosticar aquele recorte e pronto, achando que a gente está igual aquela fotografia que a gente tira. Não gostei, não queria estar assim, quero melhorar. Aquele controle que a gente, e as minhas filhas hoje em dia, estão até maquiando as fotografias, né? Os filtros do Instagram. Você fica maquiada, você fica com cintura, você fica desenhada. A gente pode também maquiar essa avaliação da aprendizagem, porque ela é um retrato, ela é um registro daquele momento, né? Agora, com as mídias digitais, é incrível isso. Eu estava observando como a gente fica refém desse modelo posto. Eu queria estar assim, pronto, né? Colocando para um lado bem pessoal aí essas observações. Então, essa avaliação da aprendizagem, ela tem o objetivo de aferir um nível de um dado momento, o retrato. Ela é aquelas avaliações bimestrais que nós fazemos na escola, né? Bimestrais, semestrais, ou definimos em cada etapa. Começa com a diagnóstica, e a partir da diagnóstica eu vou intervindo em cada etapa do processo. Eu não estou querendo dizer que elas não são importantes, mas para além desse retrato, é preciso a gente perceber o processo da aprendizagem. A finalidade de promover a aprendizagem, não é um fato estanque. Eu não quero apenas observar aquela evidência naquele momento, porque a gente está sempre em processo, né? Nós não somos uma média, nós somos um processo de construção. E isso a gente entra em conflito com as nossas políticas, é incrível, né? Porque trabalhar esse processo de avaliação é muito difícil, porque a gente precisa utilizar diferentes métodos, diferentes estratégias para acompanhar esses estudantes, para realmente desenvolver a zona de desenvolvimento proximal, para ver como é que esse estudante melhora. Então, a gente precisa de um cuidado muito, eu entro muito em conflito enquanto educadora, principalmente quando a gente tem turmas grandes, o processo de avaliação formativo e contínuo, você precisa desenvolver estratégias muito específicas do acompanhamento desse grupo. Eu vou tentar fazer isso com vocês, nessa disciplina, toda disciplina eu tento isso, mas com um número grande de alunos é um paradoxo, é muito difícil, tá? Porque demanda muito tempo. Muito tempo. Se eu tivesse uma turma de 20 alunos, eu crio uma unicidade, eu crio uma troca de acompanhamento contínuo dessa construção, que seria outra realidade. Com 40 alunos, é muito difícil você fazer essa avaliação para aprendizagem. Certo? Eu, todos os dias, eu vou dormir horas. Quando eu olho os comentários de vocês, eu gostaria de fazer um mapa do progresso de cada um de vocês, mas eu preciso que vocês escrevam nesse ambiente de aprendizagem, preciso que vocês compreendam aquele ambiente de aprendizagem como um processo para eu ter evidências de cada um, e para eu conseguir acompanhar esses processos, por que fizeram isso, qual é o embasamento, vamos refletir sobre esse resultado, em cada um dos alunos,
né? Uma estratégia é dividir em grupos, acompanhar isso em grupos, em duplas, para facilitar e compreender esses processos de pensamento de cada um dos alunos. Porque isso é avaliar para a aprendizagem. Né? É isso que é avaliar para a aprendizagem. O Radij, ele desmistifica muito bem esse contexto, esse processo, porque quando a gente tem uma operação de leitura do outro, essa leitura é sempre seletiva, porque eu proponho critérios, né? Ela precisa levar em conta esse meu questionamento. Quais os critérios? Não é o desenho do que eu quero com o outro, mas quais os critérios e quais as lentes? O que é que eu quero? Que competências eu quero que esse aluno alcance? Ela precisa ser objetiva, porque senão ela precisa ser objetiva. Peraí, deixa eu entrar no processo dialético aqui de reflexão. Ela precisa ser objetiva, eu preciso dizer para vocês que critérios eu tenho com vocês, mas eu preciso compreender a subjetividade de cada um. Os perfis diferentes que a Cibele está colocando. Né? Eu preciso deixar claro que competências eu espero que vocês desenvolvam, mas eu preciso ler a realidade de cada um, dentro dos critérios elaborados, a partir de um sistema plural de expectativas. A gente tem expectativa aí da construção científica. Tem critérios. Mas essa subjetividade tem que ser vista além da objetividade. Implica dizer em que medida esses critérios estão adequados para o José, para a Maria, como é que está o desempenho dele, o que é que eu poderia esperar, como é que eu poderia acompanhar. Então, quem quiser pesquisar esse processo para avaliação para aprendizagem, precisa fazer vários instrumentos de coleta de dados, não dá para avaliar para aprendizagem só com questionário, só com diagnóstico, tem que fazer muitas observações de campo, muitas, para acompanhar esse processo de construção, tá? De pesquisa. Então, esse livro do Radij me ajudou muito a compreender esse desafio de privilegiar essa autorregulação que constrói por meio tanto do professor como do aluno perceber esses critérios. Tanto eu tenho que ter claro essas competências que eu espero que vocês desenvolvam, que vocês saiam daqui compreendendo o conceito de avaliação, conceito de coavaliação, mas que vocês vivenciem esse movimento, né? Que vocês vivenciem, além de eu fundamentar, ser um professor capaz de fundamentar esse processo, eu mobilizar esses diversos diagnósticos. Não só da hétero, eu por vocês, mas vocês com os colegas, vocês se autoavaliando, para diversificar a prática pedagógica. Não dá para limitar a uma única atividade, é um movimento simbiótico, é um movimento múltiplo. Por isso que essa criatividade dá trabalho, viu? Desenvolver outras estratégias de avaliação que rompam o modelo do simples questionário. E exige um acompanhamento constante para que eu tenha correta e pertinentes comentários sobre o processo que vocês estão desenvolvendo, com base nas evidências de vocês. Quais são as evidências que eu tenho? As participações escritas de vocês no Google Sala de Aula, tá? E aí a gente rompe, voltando para a visão do Marco Silva, que a gente conheceu, o texto dele, a gente rompe o modelo, quando ele coloca, rompe o modelo da avaliação individual, competitiva, classificatória, para uma postura investigativa. Eu estou refletindo, eu estou numa postura cooperativa entre os elementos da ação, com a consciência crítica do que eu posso, até que ponto eu posso ir. Eu não estou preocupada com a memorização de conceitos e com o processo individual. Estou preocupada com o processo de troca, com o processo coletivo. Percebe? Isso é desenvolver a avaliação para a aprendizagem.
Estou preocupado só com o resultado? Só com o resultado da atividade? Ou eu estou preocupada com o processo de acompanhamento dos alunos? Eu vou mostrar esse videozinho para vocês, que ele é ótimo. E a gente teve uma formação do CONSED, e ele está autorizado, ele é de 1 minutinho, como é observado essa atividade com alunos numa aula, e como o professor, percebam como o professor orienta, e como o professor intervém, e a autorregulação que os alunos fazem, tá? Eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês. Olha como é muito interessante. Aí eu comento e abro um pouquinho para vocês debaterem. Vou colocar aqui também o link, para eu não esquecer de colocar aqui no chat. Christian, Paulo, gostei aí dos comentários. Já leio. E que um está contra-argumentando e comentando o que o outro disse. Podemos ampliar a sua questão. Então, quando eu digo que eu posso ampliar a questão, né, vocês não ficam isolados na lente de vocês ampliam o universo conceitual, vocês dizem outras referências, percebem? O movimento de co-construção que vocês estão fazendo, tá bom? A gente é um desafio. Olha só, porque a gente vai partir agora por uma lente de vocês, enquanto, às vezes eu fico falando muito, minha lente é muito de vocês como pesquisadores. Agora a gente vai para uma lente de eu, professora, estou em sala de aula, tá? Estou lá com meninos do fundamental ou do médio, como eu medio, como eu posso desenvolver essa avaliação como centro, essa avaliação mediadora da Hoffman, essa avaliação desmistificada do Radit, como é que eu posso mobilizar um trabalho e que estratégias eu posso desenvolver para mediar. Vocês estão ouvindo o áudio? Só confirma para mim. Sim? Ótimo. Deixa eu só explicar. Ele é baixinho, o que eu quero que vocês observem é a mediação do professor, tá? Como é que os alunos, os jovens, interagem nesse vídeo, como é que eles estão trabalhando em grupo, como é que a gente pode avaliar se todos desenvolveram um processo de interação e de troca. Cadê o vídeo? Não estou vendo o vídeo. Não? Pronto, vamos lá. Estão vendo? Tá lento. Agora sim, o vídeo apareceu, agora sim. Vou tirar meu vídeo, tá? Meu...
um desafio para vocês. Vocês têm que conseguir explicar para a gente por que será que quando o Rafael aperta, se botar uma aperta ele tiver. Ele vem. Sempre vocês, qual a explicação que vocês vão dar? Tá. Por que será assim? Tipo, querem ver de novo? Deu para perceber? O que eu quero que vocês percebam é a interação, tá? Eu sou professora, propus uma atividade física, mas o que a gente quer perceber é a interação. A gente não vai conseguir trabalhar toda a questão curricular, certo? A gente vai trabalhar os processos de interação aqui. Como esses 3 jovens estão aqui, como eles interagem, como eles desenvolvem a atividade, como um ajuda o outro, como é que eles desenvolvem o processo, qual a intervenção do professor, qual o nível de participação que cada um tem. Tá? Vou colocar de novo, porque ele é pequenininho. Agora, agora eu desafio para vocês. Vocês têm que conseguir explicar para a gente por que será que quando o Rafael aperta, se botar uma aperta ele tiver. Ele vem. Sempre vocês, qual a explicação que vocês vão dar? Tá. Por que será assim? Tipo, quais os papéis do grupo? Como é a interação desse grupo? Quem quer se inscrever? Já tinha uma pessoa com mão levantada, mas observação do todo entre os alunos. Carliane, quer comentar? Karine, deixa eu só fazer aqui uma pequena interrogação. No espaço-tempo real, essa interação ela é muito palpável pelo avaliador, pelo professor, porque ele está ali interagindo em tempo real naquela atividade e vendo os papéis. Mas em relação à imaterialidade do espaço virtual, como é que a gente se coloca como um avaliador justo nesse processo de medição dessa interatividade? Experimentando com vocês esse movimento, Claudência. Muito. E fiz também o movimento com as orientações que fiz naquele material do pós-doutorado, né? E que acompanhei esse processo. Isso pode ser feito, você vai criar processos e evidências para acompanhar esses perfis de como cada um está interagindo com o outro. É muito interessante essa questão, porque a gente tem um desafio muito grande, porque é uma outra modalidade, é um outro contexto, né? No contexto virtual, eu não tenho aqui uma lente para acompanhar os processos de pensamento de vocês, que vocês construíram em 2 semanas, em 3 semanas, tratando construções em artigo, não foi? Sim. Né? Então, assim, eu posso comentar com vocês algumas estratégias que eu fui criando e que vou criando no decorrer da disciplina.
E uma das autoras que a gente trouxe para complementar esse processo é a Edneia, que vai criando diversas ferramentas. Essa do portfólio, fórum, essas evidências são fundamentais, além da anotaçãozinha escrita, gente. O professor lá que acompanhou no presencial, ele está cheio de anotaçãozinha escrita. Quando ele vai lá intervir, ele faz um monte de anotaçãozinha escrita também, para saber por que o meninozinho do final, deixa eu ficar calada, deixa vocês comentarem, próximo, vai lá. Por que como é que é o nível de participação, de interação de cada um? Como é que ele observa isso? Vamos para aquela realidade daquele menino de sala de aula, tá bom? Eu tô tão contaminada que eu vejo racismo em todo canto. Eu juro que eu vi racismo no vídeo, viu? Eu juro que eu vi racismo e exclusão no vídeo. Gente, eu queria que vocês comentassem. Exatamente, deixa eu ficar quietinha. Vamos lá, quem é que quer comentar mais um? Tem que desligar os microfones, tá horrível o barulho. Sueli, pode comentar, Sueli. Bem, gente, eu vou comentar aqui, então. Fátima, pode comentar, Fátima. Pronto, vamos lá. Bom dia a todos, colegas, bom dia a você, Karine. Bom Um dos dia. componentes mais desafiadores, né, na educação, nós sabemos disso, é avaliar, né, porque nós sabemos que avaliar, ele vem entranhado de preconceitos, não coloca o aluno como sujeito de uma ação pedagógica, termina naquela coisa do controle, da punição, do ranqueamento, conforme eu coloquei aí no chat, né, e a gente precisa saltar para novas compreensões de avaliar conforme Jussara aponta, né, nos questionamentos que ela nos apresenta. E quando a gente observa essa cena aí, a gente vê muito claramente uma das bases da coavaliação, né, que é a avaliação feita por pelo ser aprendente, né, sobre o seu processo de aprendizagem, e ele vai aprendendo sobre aquilo que lhe foi ensinado, né, o que ele realmente aprendeu, e a gente percebe como que uma autorregulação da sua aprendizagem, conforme nos aponta a escritora que você nos orientou a ler. A gente percebe que nessa coavaliação é dada a oportunidade, né, de compreender, o aluno compreender os seus processos, os seus avanços, os seus obstáculos, as suas estratégias, e isso recai nos princípios do Philippe Perrinot, né, quando ele diz que nessa coavaliação, nessa avaliação feita pelo ser aprendente, ele na condição de autoavaliador, ele vai compondo os seus processos, ele participa desse seu processo de ser aprendente, né, que o ser coavaliador, ele é resultante, né, do autoavaliador e do autorregulador do seu aprendizagem, da sua aprendizagem. Então, quando eu fiquei a ver o vídeo aí, ficou me passando esses conceitos, esses pensamentos, né, dos alunos que se auxiliam mutuamente. Isso é muito interessante, que a gente precisa dar esse salto, né, para essa compreensão mais apurada, mais próxima, mais sensível, né, entendendo que o aluno ele precisa ser chamado, ser convocado, ser motivado, ser sensibilizado a participar de todas as etapas do seu aprendizado, e não ele ficar de fora e nós ficarmos sempre a fazer fotografia dos seus momentos de aprendizado, conforme você citou, que a gente costuma fazer nesse modelo ao qual a gente está acostumado, é um retrato, né, dessa avaliação, e fica muito estanque e não fica dentro de algo que tem que ser do ponto de vista de um processo, já que tudo na vida é processo, inclusive a própria vida.
É essa minha compreensão. Eu fico muito feliz quando eu escuto vocês com o poder de explicação e de síntese que nos auxilia. Eu espero que os colegas, assim, e Fátima, obrigada, porque eu gravei e fica para os colegas esse registro. Eu não disse para vocês que continuei gravando enquanto depoimento de vocês, mas é importantíssimo esse poder de leitura, de pensar como avaliador das contradições, dos desafios, trazer as implicações teóricas. Então, percebam, às vezes, como ouvir o colega, a gente se diz, poxa, eu queria ter dito isso. Quando a gente escuta, né? E a Valdênis me instigou, e a Fátima disse, eu queria ter dito isso de forma tão sintética, Fátima. A Valdênis, eu não te respondi ainda, Valdênis. E a Fátima, eu queria ter dito isso de forma bem sintética, como você disse. Você fechou um pouco esse bloco. E eu queria indicar para vocês, porque nós já estamos chegando 11 horas, eu preciso fechar esse bloco de sala de aula, tá? Eu queria indicar para vocês que a sistemática do que, quando a gente propõe, enquanto educador, a gente... Vocês estão visualizando esses slides? Estão? Sim, então. Ótimo. Quando a gente propõe aqui, para vocês perceberem, além de quando a gente propõe qualquer atividade para que a gente consiga avaliar para a aprendizagem, eu preciso ter um cuidado, o tamanho é muito imbricado, gente, planejamento, avaliação, é uma imbricação incrível. E quando eu planejo uma atividade, eu tento todo tempo me colocar nesse lugar do outro, pensar como é que vai ser a avaliação, a reflexão, esse replanejamento. Essa questão que a Valdênis me fez é o que eu tento a todo momento fazer, não só buscando as teorias, as leituras críticas que a Edmeia me coloca, mas apurando a minha lente no trabalho vivencial de sala de aula. O professor precisa estar em sala, nesse processo de observação constante, mesmo que seja no mundo virtual, tá? A gente tem que pensar como os alunos irão participar. Se eu penso em atividade, será que eles vão ser capazes de cooperar? Qual será o desempenho dos alunos de baixo status? Essa coisa não é de estereotipar, do que sabe mais, do que sabe menos, mas do que está num nível de limitado para alcançar aquela competência desejada. Ter cuidado com esse conceito de status, tá bom? Que essa autora que trabalha, a Cohen, eu vou colocar o capítulo do livro dela para vocês. Eu consegui escanear, tá? Todos os membros do grupo estão participando, tá? Ou agora de manhã a gente já teve fala de 6 pessoas. Atenção para essa participação. A participação aqui no chat. Como garantir o respeito às opiniões dos outros? O tempo está suficiente? Essa gestão da sala de aula, do tempo presencial e do tempo virtual, é fundamental. Vocês têm noção do processo que está imbuído nesse planejamento, né? Para a prática de ensino? Como está imbuído esse processo do planejamento e da avaliação? Como o aluno de alto status irá interagir? Ele deixará, às vezes a gente tem a mania, acha que é o sabidão, né? Aquela história do sabidão, deixa o outro falar, deixa o outro se adaptar. Vocês viram que a menina foi linda nesse grupo. Ela participou, ela estava lá, me deixa aqui fazer, eu achei ótimo o papel da menina de mulher. Mas tinha uma coisa ali do menino, né, negro, que estava com dificuldade de participar. Foi quando o professor interviu que ele foi lá e sistematizou e explicou. Ele, peraí, me dá meu lugar de fala, deixa eu explicar o que aconteceu. Mas tem que ter uma negociação aí. Talvez teve toda uma orientação do professor para respeitar a opinião e ter espaços de fala para cada um do grupo, para redistribuir essa organização e papéis muito bem definidos. Viu? E isso é fundamental para que a gente não tenha essa questão aí do racismo estrutural que a gente acaba vendo, muitos dos nossos estereótipos gritando, né, nessas observações de campo. E esse processo
para a gente desenvolver esse processo de avaliação e de observação de trabalhos, quando a gente faz trabalhos em grupo, precisa ter esse processo reflexivo e compreender essa construção de uma comunidade de aprendizagem, né? Durante essa prática de ensino. Como é que a gente faz isso? Precisa ter claro que ferramentas eu vou utilizar, que ferramentas eu utilizei com vocês? A tabela. Saber que interações eu vou querer desse grupo, perceber quando eles estão engajados, quando eles não estão. Gente, tem uma tabelinha nesse capítulo deste livro que eu vou mandar para vocês, porque isso vai ajudar vocês, quem for fazer trabalhos, pesquisa aplicada, quando vocês forem fazer pesquisa aplicada, essas fichas de observação são fundamentais, né? Para perceber que tipo de orientação o professor está fazendo, como é que são a reação dos alunos, no quesito orientação, no quesito como os alunos estão trabalhando no grupo. Será que os alunos estão confusos? Será que a atividade foi clara? A condução e a orientação da atividade foi clara? Né? Considerar os papéis diferentes, estabelecer papéis anteriores aos alunos, então tem a ver com todo o planejamento do trabalho em grupo anterior, para eu poder saber como é que eles estão respondendo aos papéis que eu defini, quais as evidências que demarcam ou conflito, ou que eles aprenderam a atividade. Algum aluno está dominando o grupo? Né? Será que parecia que a menina ali estava sendo a dominadora do grupo? Em que momento a gente também está colocando esse estereótipo ou não? Foi um vídeo de 1 minuto, a gente tem que também tomar cuidado, né? É um recorte muito pequeno. A gente vai imbuído das nossas lentes. Mas também com cuidado, com olhar crítico. Então, foco nos alunos escolhidos, eu foco um aluno e percebo, será que ele também não conseguiu um bom desempenho, um bom papel? Né? Para a gente não estereotipar. O jovem negro, ele foi lá e sistematizou, ele explicou, ele entendeu a tarefa. Né? Ele, no segundo final da condução da atividade, eu quero meu espaço, né? E foi lá e se colocou. Então, isso é importante a gente observar, a gente apurar a lente para o micro, para um dos alunos, e ver o desempenho dele na tarefa. Os alunos com baixo status estão participando? Estão desempenhando os papéis que foram indicados? Tá? Então, é importante ter clareza dos papéis anteriores. Está onde? No planejamento anterior da atividade, na fichinha de avaliação, que foi para os alunos, os alunos têm uma fichinha de avaliação, uma fichinha de atividade, com critérios, com papéis definidos, do mesmo jeito que eu faço com vocês, tá? Essa ficha aqui que eu estou mostrando é o pós, é o momento em sala, de observação em sala de aula, tá? É o momento de observação de campo. Em que momento os alunos estão trabalhando? Certo? Em que momento esse processo, esse papel de vocês, de pesquisadores da prática, e aí vocês, como pesquisadores, vocês precisam pensar instrumentos e ferramentas que não criem estereótipos, que olhem para todas as evidências que vocês precisam olhar para responder o quê? O problema de pesquisa que vocês colocaram. Então, isso é fundamental. Tá? Enquanto olhar, vocês podem olhar para outra prática de vocês ou pesquisar também a prática do professor de sala de aula, que medida eles estão trabalhando em grupos, se surge algum problema, como o professor oferece feedback aos grupos e aos indivíduos. Ele atribuiu competências no final para cada um dos alunos. Então, essa observação não é só de um minuto. Tem toda uma vivência, um acompanhamento, você vai lá, desenha a sala, cria categorias de anotações para o acompanhamento daquele grupo, em que momento você está só descrevendo o trabalho do grupo, em que momento você está avaliando. Então, esse trabalho de observação exige para nós, e aí eu sugiro essa referência, quem for fazer pesquisa aplicada,
pesquisa em escola, comprar esse livro, tá? Da Cohen, da Lotan. São pesquisadoras de Stanford e que têm instrumentos maravilhosos para auxiliar vocês nesse papel de não neutralidade, mas de cuidado, que deve ficar perto para observar, para escutar, mas deixar que os alunos construam essa autonomia, né? Sabendo que você está ali como um corpo pesquisador, mas que você está intervindo naquele processo também, dessa consciência de pesquisa, mas de consciência das evidências que você tira desse processo de avaliação, principalmente de trabalho em grupo, porque não é fácil. E ela tem vários modelos, várias fichas que vocês podem adaptar para que vocês consigam observar categorias pré-estabelecidas ou não do que vocês estão pesquisando. Né? Principalmente observar trabalhos de comunidade de prática. Isso eu também faço no ambiente online, mas essa autora, ela trabalha só com exemplos de sala de aula, certo? Tá? Só com exemplos de sala de aula para promoção desse trabalho em grupo. Mesmo na questão do trabalho em grupo, ela dá muitas dicas de pesquisa, de instrumentos para e essa interação, viu, Francisca? Essa interação investigativa e reflexiva, trazendo para o trabalho de vocês como pesquisadores. Agora vamos ampliar nossa lente para a disciplina. Nesta disciplina, como exemplo de vocês, tem dentro da arquitetura aberta e coletiva, vocês estão dentro de uma comunidade, vocês estão trabalhando em pequenos grupos, né? Na atividade, vocês trabalharam em dupla. Foi um trabalho em dupla. Alguns alunos entraram depois, mas compreenderam essa dinâmica, esse balé colaborativo. O espaço de sala de aula também é colaborativo, não é só o professor que coloca conteúdo, os alunos também colocam conteúdo. Todo o processo de construção curricular é aberto. Compreendem o conceito que está aí de educação aberta, tá? De co-aprendizagem, de co-investigação, que eu já havia trago e comentado com vocês, um texto da professora Alexandra Okada, que é uma das bases teóricas que eu trabalho. E isso nós podemos também desenvolver situações de aprendizagens no ambiente virtual. Vocês vivenciaram isso. Karine, não foi como eu queria. Os processos de desenvolvimento de dinâmicas não foi como eu queria. Eu queria que vocês tivessem participado mais. A sala de aula vai ficar aberta, continuem a participar. Eu vou avaliar vocês não só sobre as evidências do artigo, as categorias de um pesquisador que constrói um bom artigo científico. Compreenda. As categorias, além do artigo que a gente combinou na disciplina, são 3 pontos a mais pela participação, pelo nível de evidência, pela materialidade, trocas de materiais no Google Sala de Aula, pela reflexão, pela participação nos grupos. Aqui no nosso encontro presencial, mesmo que não dê tempo todos participarem, né? Como é que vocês estão? Vou colocar um link para vocês também de autoavaliação, né, bem explícita do que vocês perceberam que construíram no decorrer da disciplina. Porque tudo isso, todo esse movimento, eu preciso de evidências para perceber como é que se construiu o processo de vocês nesta disciplina, enquanto pesquisadores. Do mesmo jeito que vocês fariam com as crianças ou com os jovens em sala de aula. Tá? Só que exige aí o desafio que a Valdense colocou. Como fazer isso no ambiente online? Eu tenho que sair a todo momento, é um controle do digitar e do falar do mestre. Eu não sou a única, eu estou em rede aqui. A Fátima sistematizou maravilhosamente vários conceitos e vários autores que a gente trouxe, e trouxe outras leituras.
O Darlan, não falando na sala, mas trouxe materiais incríveis, reflexões sobre outra perspectiva que eu não tinha visto nos textos. Então, essas evidências, essa formação integral de vocês, eu perceber essa dinâmica interativa, eu só consigo se eu tiver um ambiente de formação. Tem um planejamento, mas tem uma arquitetura por trás. Tem um ambiente de virtual que vai se construindo. E isso é uma obra aberta, isso traz materialidade num ambiente virtual. Eu sinto a emoção de vocês, quando vocês ficam, poxa, adorei aquele texto, né? Ou então, um momento que eu preciso chamar a atenção. Gente, vocês não perceberam o que é que essa disciplina? Ela tem momentos assíncronos e síncronos. Ela tem toda uma dinâmica que não é apenas o momento da sincronia. Vocês estão num processo de cocriação em todo o processo da disciplina. As evidências do processo de construção não são apenas no artigo científico. Né? Por isso que eu preciso que todos participem. E eu preciso dar tempo para que todos participem. Por isso que aquela atividade de manhã é colocada com um tempo delimitado para que vocês participem. E ele vai contar como evidência para esse processo de construção da atividade. Se vocês compreenderam a atividade, o foco não era o artigo. Percebam? O foco era a dinâmica do processo de trocas, observações, os diálogos, né? O desempenho de vocês nessa construção coletiva. Lógico, agora a gente vai passar para uma etapa final da nossa manhã, que é importante ter essa diversidade de atividades, porque a gente no espaço virtual precisa, tem muita gente trabalhando no ambiente virtual só com tarefas individuais. É muito mais fácil para o professor. Com 40 alunos é muito mais fácil. Eu faço um formulário, eu atribuo competências em cada formulário e exijo em grande escala. Por que o exame nacional em grande escala, avaliações de grande escala tem que ser em questionário? Porque não dá conta. Não dá para fazer essa avaliação processual que a gente estava colocando agora no vídeo. Não é diferente, né? Quando eu estou massivo, quando eu estou com muitos alunos, eu tenho que fazer um processo individual e criar um instrumental pré-teste, antes, depois, ver o que mudou, fazer um diagnóstico inicial, fazer um diagnóstico no meio, outro no fim, para ver o que mudou. Porque eu estou em outra dinâmica, no outro desenho de espaço, de sala de aula, né? Eu preciso também ter um instrumento individual, mas eu preciso também diversificar essas atividades quando eu estou num ambiente virtual, com ambiente virtual de aprendizagem, com uma nova forma de atuar nessa cibercultura, criar trabalhos em grupo. E nesse trabalho em grupo, criar atividades coletivas, que é agora o que a gente vai fazer. Tá? A gente chega no momento agora de ouvir vocês, nessa última meia hora da disciplina, dessa coletividade, desse processo de coavaliação que a Edmeia falou. Que, Karine, o que eu quero saber é esse par, como foi essa troca? Como foi esse processo? Como foi essa parceria? Como foi também esse processo de autoconhecimento, de autoavaliação? Como é que eu me vi depois recebendo as considerações do meu colega nessa atividade? Como é que eu me vejo, às vezes, quando eu, Karine, educadora, também recebo um feedback quando eu mando um artigo para a revista e recebo aquela lista de critérios que eu tenho que melhorar no meu texto? O que eu vejo? O que eu melhoro no meu texto? Como é que eu faço essa nova escrita? Como é que eu avanço, que eu saio dessa zona de desenvolvimento proximal? Que passos eu dou? E como mediadora, aqui eu preciso de evidências de alguns colegas. A gente vai sortear alguns colegas que queiram falar, né? Eu fiz as evidências da planilha, pedi aquela planilha coletiva de vocês, para que eu tenha evidências desse trabalho que vocês desenvolveram, para eu saber como foi essa mediação, porque eu sei que não foi só aquela caixinha de texto. Quem era mais próximo do colega deve ter conversado bastante nesse processo de coavaliação, né? Então, mas eu preciso ter mecanismos, né, Elaine,
para permitir eu saber o que foi, como foi esse caminho. Aí, qual foi a estratégia que eu fiz? A tabela, né? A tabela que vocês escrevem um pouquinho do feedback para o colega. Mas tem gente que escreveu muito mais, colocou comentários no próprio artigo, né? Que eu não vi, eu não sei. Né? Percebam isso, eu não sei. Então, como é que eu vou ter evidências dessa compreensão? A gente vai fazer esse seguinte exercício agora. A gente vai trabalhar com 6 facetas da compreensão de vocês sobre a atividade que vocês desenvolveram. Primeira coisa que vocês vão me dizer. Qual foi o sentido da coavaliação? Né? Qual foi o sentido da coavaliação? Né? Isso que é interessante a gente perceber. Aí a primeira faceta que essa autora coloca é a faceta da interpretação. Apresentar sentido da história, tradução das ideias. Eu preciso que vocês me traduzam um pouco como é que foi essa interpretação de vocês no trabalho do outro. A gente pode fazer várias interpretações em vários objetos, tá? Em vários... vou colocar o nome produto, eu não gosto. Mas vamos pensar aqui. Dar um exemplo bem prático. Produto de vocês, qual foi o produto? O artigo, tá? Vocês mandaram para um colega, não foi? Qual foi a interpretação que você teve do trabalho do colega? Né? A gente acaba esperando o mesmo resultado. Tá? Então, a gente vai falar, cada um vai falar um exemplo de uma categoria dessa. Quem é que pode falar sobre essa interpretação do trabalho do colega? Como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Isso tudo para a gente saber o sentido da atividade. Nós estamos falando agora sobre a atividade. Falar, professora. Tá? Quem? Tiago. Vai lá, Tiago. Posso iniciar? Pode. Eu posso parar a gravação? Não, se você quiser gravar, não tem problema não, viu? Tá bom, então vou deixar gravando, ok? Certo. Pessoal, bom dia a todos, né? Esperamos que tenhamos um ano de 2021, né? Realmente um ano que seja normal, né? Porque 2020 não foi. Eu analisei o trabalho da Tânia. É uma pessoa que eu ainda não conhecia, na verdade, né? Inclusive, uma pessoa muito agradável, a Tânia. E essa coavaliação também, né, traz isso para a gente conhecer novas pessoas e criar novos laços. Confesso para os colegas, já se torna até meio redundante, né? Redundante todos estarem dizendo, mas é porque realmente é verdade. É muito difícil avaliar, né? A gente se autoavaliar, por exemplo, é muito difícil, imagine avaliar outros. Então, você fica entre aquele paradigma, será que eu faço uma avaliação fiel, como deve ser feito, ou eu vou ficar ali meio em cima do muro, né? Sempre tem essas duas vertentes. Eu sou uma pessoa bastante sincera, né? Então, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu sempre faço. Então, ontem eu já mandei para a professora Tânia, né? Os comentários sobre o artigo dela e sobre a interpretação que a senhora pediu para a gente falar, né? Eu me propus a falar sobre a questão da interpretação. A minha interpretação diante do trabalho da Tânia é que é uma pessoa bastante apaixonada pelo que faz, né? Ela trouxe uma temática que para mim é diferente, né? Porque a minha área mesmo eu sou da língua inglesa, né? Eu sou formado em língua inglesa, né? E tal. A minha área é língua inglesa. E a Tânia, ela trouxe uma proposta intitulada A Consciência Fonológica aplicada com os alunos do Infantil 4 e 5 da Escola Construindo o Futuro, na modalidade do ensino remoto devido à pandemia da Covid-19. Então, eu já interpretei pela temática dela que é uma pessoa que é bastante apaixonada pela educação infantil. Eu não perguntei para ela, mas eu creio que ela deva ter trabalhado ou trabalhe com a educação infantil, né, para se escolher um tema desse, porque geralmente a gente escolhe uma temática
Essa é a minha interpretação. Você se identifica com temas, né, que tem algum significado para você, né, que você goste, que você já é acostumado a trabalhar, é um terreno que seja um terreno fértil de produção acadêmica. Então, eu creio que a Tânia, né, deva trabalhar com a educação infantil, ou já trabalhou. Então, confesso que para mim foi algo novo, né, porque, como eu já falei, a minha área é língua inglesa e ensino médio, eu já tive uma pequena experiência na educação infantil, mas foi muito pouco, né? Foi assim, acho que só 6 meses. Logo em seguida eu fui chamado para o concurso do estado e aí deixei. Então foi assim, foi bastante novo e desafiador, né? Tive que me debruçar assim sobre realmente o trabalho dela para procurar entender, mas foi um trabalho muito bom, né? De boa qualidade que você interpreta que a pessoa realmente ela tem propriedade no que fala, que é uma pessoa que está no terreno mesmo correto e ela está realmente colhendo frutos de algo que ela já conhece. Então, eu percebi muito isso na linguagem que ela utilizou, a linguagem segura de uma pessoa que realmente conhece a realidade do que fala. E aí eu fiz alguns comentários, né, que mandei para ela. Creio que ela poderia ter, assim, ela usou, na verdade, uma escola fictícia, né, até por conta de coisas óbvias, né, e aí ela usou uma escola fictícia, mas eu até sugiro para ela que, quando as coisas voltarem ao normal, ela estenda realmente esse trabalho, porque realmente é um trabalho muito bom, que tem muito pano de fundo para ser pesquisado. E aí, ao invés dela usar uma escola, né, fictícia, ela pode estar aplicando em uma escola da realidade, né, com pessoas reais e tal, porque realmente é um trabalho muito bom, muito bem atualizado, né, inclusive, ela até cita a senhora, professora Karine, né, na bibliografia dela, ela cita, né, um de seus trabalhos, mostra que realmente ela está usando a bibliografia atualizada, e a minha interpretação foi essa, né? Interpretei que é uma pessoa que realmente, né, tinha propriedade no que estava escrevendo, e creio que ela deva ampliar mais ainda esse trabalho, né, quando as coisas voltarem ao normal. Então, essa era a minha contribuição, obrigado. Obrigada, Tiago. Imagine se o Tiago tivesse tido um portfólio de troca constante de, como a Edmeia coloca no artigo dela. Porque a gente não fez isso, né? Fez só em cima do texto, né? Imagine se a gente tivesse Professora, trocado. Incrível, desculpa. como Deixa eu só lhe interessante. interromper. Sim. Assim, é porque ontem eu conversei com a Tânia ontem no WhatsApp, né, de maneira privada. Foi uma coisa, não foi uma coisa oficial, né? Foi uma coisa extraoficial. A gente trocou, né? Tivemos esse feedback, né? Imagine se tivesse mesmo portfólio. Imagine se tivesse um portfólio, porque assim, a ideia da coavaliação é que a gente cria essa parceria, porque a pessoa, quando interpreta, ela vai atrás da hermenêutica, de quem é esse educador. O Tiago fez uma hermenêutica da Tânia, de saber quem era essa educadora. Percebem? Ele fez uma interpretação, ao ler o texto da Tânia, por que ela estava escolhendo aquele caminho? E a gente faz isso quando pega o texto do outro. Percebem? Então, assim, lógico, nessa disciplina não deu para a gente aprofundar muito esse espaço de parceria, mas eu vejo que isso aconteceu mesmo colocando só duplas, e vocês mesmos buscaram criar essa troca. Vamos agora, então, para o outro ponto, porque aí a gente acaba ouvindo um pouco como a Catarina estava começando a falar lá no começo da aula. Vocês vão agora falar sobre explicação. É como se eu estivesse dando um roteiro para vocês falarem sobre esse movimento que vocês fizeram, como passos e competências ele chama de faceta, esse autor, como vocês interpretaram, como vocês explicam, como vocês se autoavaliam, como vocês aplicam. Cada momento eu vou pedir um depoimento em cima dessa competência. Como vocês explicam, né? Como vocês fazem conexões com o trabalho de vocês, com a teoria que vocês estudaram ao ler o trabalho do colega, né? Você pode também comentar sobre o seu trabalho, se não ficar muito à vontade sobre o trabalho do colega. Quem gostaria de comentar? Foi o Tiago? Pode. Explicação. A explicação sobre esse movimento agora de leitura da... Assim,
Ana Ângela, é porque assim, como eu acho que eu não estou tendo condição de estar à tarde, né, eu já queria falar Ok, um não. pouco aqui. Aí desde já eu já agradeço a compreensão, que eu não sei se eu vou conseguir à tarde, né? Vou tentar, mas é meio complicado. Assim, de início, né, eu até já havia colocado, né, assim, eu achei um pouco difícil, né? Assim, não sei se o termo certo seria difícil, é como o Tiago colocou, avaliar é um pouco complicado, até porque você não sabe como é que a pessoa do outro lado ela vai receber a sua avaliação, né? E assim, é o processo, quando eu peguei o artigo, né, da Fátima, eu já facilitou bastante, porque ela trabalhou o mesmo tema que eu trabalhei, né, sobre a questão da avaliação online, sobre a questão do ensino remoto. Ela buscou explicitar os principais desafios, a capacidade dos professores, né, vivenciados, de se reinventar, vivenciados pela instituição, né, que lacunas esse ensino deixou, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, já facilitou bastante, certo, a relação com aquilo que eu vi. Então, assim, eu li uma vez, tive uma visão, li duas, li três, li quatro, para que a gente possa também entender o objetivo que a autora quer chegar, né? Onde é que ela quer, o que ela quer explicitar. Então, assim, eu desde já eu já parabenizo, né? Assim, ela foi bem sucinta, bem objetiva, ela conseguiu mostrar, né, os desafios advindos da educação com a pandemia dentro da escola, né, destacando a importância do ensino desvinculado, né, fez bem a questão do desvincular da atividade presencial, trazendo significados coerentes com a nossa realidade, né, reforçando a ideia, segundo a ideia que o conhecimento se constrói do sujeito, né, com o objeto, né, da própria prática, da própria vivência. Deu para a gente observar a interação do ensino remoto, a afinidade com que era, com os que os professores utilizavam para facilitar o processo de ensino-aprendizagem com os alunos. Observou, ela deixou bem explícito que a maioria dos educadores eles utilizaram uma diversidade de plataformas, eles não se prenderam só, né, a um momento, não se prenderam só a um tipo de estratégia. Né? Eles pontuou bastante as dificuldades encontradas, né? Muitas vezes a inequação, quase que não sai, dos horários, que a gente sabe que quando a gente está no ensino remoto, né? Nós não temos horário certo enquanto educadores, né? Nós atendemos aí os nossos alunos de manhã, tarde, noite, às vezes 11 horas da manhã. Então, ela deixou bem claro, né? E nós já vivenciamos essa realidade, foi bem de encontro à nossa realidade, de como o processo ele funciona no ensino remoto. Eu não sei se eu estou chegando aí onde você, dentro da sua pergunta. Não, mas você mostrou o trabalho da Fátima, isso mostrou a grande ideia de pesquisa dela, fez as conexões. Eu queria só que você fizesse agora conexão com o seu trabalho. Você percebeu na hora que você leu o trabalho do outro, você percebeu essa grande ideia? Sim, o trabalho dela, ela fala sobre o ensino remoto, o meu trabalho também é sobre o processo de avaliação, né, dentro do ensino remoto, é a avaliação da aprendizagem. Então, assim, para mim já facilitou bastante, porque alguns autores que ela utilizou, eu também, né, tentei trabalhar, mesmo que às vezes eu não citava, mas eu li alguns. Então, assim, a conexão ela facilitou bastante, né? O trabalho dela ser dentro do ensino remoto, dentro do processo avaliativo, por todos esses percalços, e o meu também, né, está alinhado dentro dessa vivência de ensino remoto, do processo avaliativo, contribuiu bastante. Né? Assim, analisar o trabalho, eu posso dizer assim, que analisar o trabalho, lançar esse olhar crítico, muitas vezes ele nos torna até mais seletiva, mais cuidadosa, como a forma como nós queremos, né, expressar os nossos pensamentos. Né? Como nós podemos nos reorganizar, nos autoavaliar, né? As metodologias que nós podemos trabalhar. Então, assim, eu só tenho a parabenizá-la, né? E se eu fosse... E deixei como sugestão para o trabalho dela,
para que ela possa tentar explicitar mais como foi que eles conseguiram, porque ela vivenciou a própria escola, né? Como foi que eles conseguiram sanar as lacunas deixadas pelo ensino remoto, porque nós sabemos que são muitas, né? Principalmente no processo de avaliação, onde a gente trabalha. Nós temos 2 perfis de alunos hoje só, que foi o aluno promovido e o aluno classificatório, né? São os 2 perfis que nós temos. Nós não se fala em reprovação, até porque assim, eu acredito sim, que a reprovação ela é mais destrutiva do que construtiva, e nesse formato de avaliação da aprendizagem, a gente precisa entender isso. Né? A reprovação ela é muito desconstrutiva, porque nós precisamos conhecer os nossos alunos, nós precisamos trabalhar a emoção, precisamos trabalhar o sentimento, nós precisamos conhecer, né? E conhecer e aplicar não é fácil. Muito obrigada, Nájila. Foi gratificante, né, ver os desafios e as estratégias que a escola trabalhou. E a gente vê que assim, a realidade, mesmo que nós estejamos em outro local, a realidade não é diferente. Né? Os nossos desafios dentro do ensino remoto, eles são os mesmos. Eu fiquei curiosa, já que evidências e os aspectos que você colocou, diante desse acompanhamento que vocês estão tendo desse aluno, que é o promovido e o classificatório, né? Agora o desafio vai ser como continuar avaliando para esse contínuo curricular. Que ele não é o retrato, né, Fátima? Como é que você vai, que instrumentos você vai utilizar no artigo para compor a sua observação de campo? Aí tem pano para a manga para a gente conversar. Eu não vou aprofundar muito, porque pela explicação geral, eu peço desculpa, porque senão a gente vai aprofundar. Mas diz, um minutinho, vai. Eu queria ouvir mais 4 trabalhos agora. Não, eu queria agradecer eu queria só agradecer, viu, Nájila, as suas contribuições. Inclusive, você lança para mim a responsabilidade de me aprofundar e, de repente, se as bases para a minha tese, viu? Na verdade, eu peguei só um momento da escola, porque eu tinha muito material a partir da construção do plano de atividades domiciliares, e de vez em quando a gente utilizava o formulário do Google, né, a fim de que a gente pudesse compreender como é que os professores estavam. Então, eu me apropriando de todo esse material, né, através dos gráficos e o que estava por trás daquelas respostas, aí eu fiz toda uma leitura e releitura e construí o artigo, né, a partir dessas evidências aí. Eu não cheguei nesse mérito aí, nesse foco aí que você sinaliza para mim, porque ele demandaria outro tempo, né, outras questões, outras abordagens, e vai ficar para um momento posterior. Mas eu agradeço demais o seu olhar, viu? O seu insight foi muito bacana. Obrigada. Professora, só para encerrar, eu gostaria de agradecer a Valdense, né, que foi ela que trabalhou com o meu artigo, pelas considerações, pela análise crítica que ela teve. Assim, foi uma experiência muito boa, sabe? Tanto de avaliar quanto de ser avaliada, porque tanta gente aprende, né, nesse processo de avaliar, quanto também nós aprendemos quando nós recebemos o feedback do avaliador. Sabe, eu gostaria só de agradecê-la. Ela deixou algumas sugestões, eu não sei se vai ser possível colocar agora, né, assim, porque eu já tentei mandar o artigo completo, claro que a gente vai fazer irei fazer alguns ajustes dentro do olhar dela, mas, assim, foi muito bom, sabe, e agradecê-la também pela metodologia, eu nunca tinha vivenciado, né, a primeira vez, e bem interessante. Eu acho que, assim, é uma metodologia que a gente também pode levar para nossas salas de aula, né, os nossos alunos de ensino médio, porque eles já são pesquisadores, futuros pesquisadores. Acho que o incentivo a essa prática desde o ensino médio, ela é bem interessante, bem considerável. Então, mais uma vez, obrigada, e agradeço mais uma vez a compreensão aí do turno da tarde, caso eu não possa participar. Nájila? Oi. Minha querida, foi um prazer e um aprendizado trabalhar com o seu artigo, viu? Primeiro, é necessário que se diga que, do ponto de vista estrutural, ele estava impecável. E eu sou corretora da escola antiga. Então, do ponto de vista conteudístico, é porque eu tenho uma visão muito politizada da existência. Então, toda e qualquer brecha, eu acho necessário a gente estar reafirmando
que esse momento de validação, de interação e de, como é que eu diria, de inclusão desses alunos nesse momento virtual, ele só está sendo possível graças a leis constituídas que garantem isso aos nossos alunos, e que a gente não pode perder esse foco. Essa questão da não reprovação, a gente tirou agora da pandemia, não, meu amor, está lá na LDB, e a gente passa por isso batido. E essa garantia de que o estudante tem que ter aula, que o professor tem que dar assistência, que a gente tem que fazer essa busca ativa, onde é que ela está? Ela está toda na Constituição, na LDB, a forma que você tem que incluir o aluno de forma respeitosa, trazendo o conteúdo dele, o mundo dele para dentro da aprendizagem, está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como eu tenho uma visão muito politizada da existência, eu acho que sempre que possível é bom que a gente diga que essas coisas, esses avanços que estão acontecendo, eles são baseados em leis, em políticas públicas pensadas para a classe trabalhadora, em políticas públicas pensadas de forma inclusiva. Porque, de repente, as pessoas acham que nós estamos fazendo todo esse movimento de forma aleatória, tateando no escuro, patinando nas teorias, e não. Está tudo muito bem fundamentado, tanto do ponto de vista teórico-pedagógico, como do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal. Então, sempre que nós pudermos reafirmar essas ações positivas como sendo fruto dessas políticas públicas pensadas para o povo, eu acho que nós temos a obrigação política e cidadã, como professores, de fazer isso, para esclarecer a nossa sociedade medieval do século XXI. Com certeza, eu agradeço bastante, vou tentar ver se a gente ainda consegue inserir lá um capítulo, até porque a gente saiu muito da zona de conforto, nós já estávamos acostumados a fazer aquele trabalho, e quando a pandemia veio, ela nos alertou para a gente retroagir um pouquinho as nossas leis, as nossas vivências. Né? A não reprovação ela já vem de muito tempo, a garantia da aprendizagem, independente se é virtual ou não, ela já tem, só que nós estávamos um pouco acomodados, né? E sempre passando o tempo, e a pandemia veio para nos alertar. Nos alertar que nós precisamos buscar os nossos conhecimentos, buscar as nossas origens aí, buscar as nossas leis realmente que fortalecem aí. Né? Valdem. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Valdem, pelas considerações. Obrigada a você, Nájila. Muito obrigada, gente. Nós não vamos terminar meio-dia, tá? Já está combinado. Vamos ficar aqui mais um pouquinho, preciso ouvir mais. Certo? Olha, eu vou combinar uma coisa com vocês. O que a Valdens acabou de comentar do trabalho da Nájila, só para a gente compreender o que... Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? O que a Valdens acabou de fazer foi uma percepção. Ela vê as coisas, enquanto pesquisadora, por pontos de vista diferentes. Atrela essa visão política, que traz a legislação, traz outros pressupostos teóricos, conclama para a Nájila se posicione, coloque outros autores para refletir que isso já existia, que isso não é novo, né? Então, ela evidenciou isso nos estudos da colega e fez essa visão ampliada e crítica, né? Então, ela diferenciou esses pontos de vista. Então, ela já trabalhou, ela, para mim, já mostrou que ela desenvolveu uma leitura numa perspectiva, né, crítica. Uma leitura que o autor chama é uma leitura de perspectiva, olhando os vários ângulos, vendo, é igual aquela metáfora, lembra, Valdens, daquela brincadeira que a gente fazia com, às vezes você está vendo a menina novinha, e se você virar o ângulo, você vê a senhora velha. Lembra daquela metáfora? Então, é isso que a gente precisa fazer nos nossos textos, ampliar a perspectiva. Lembro, sim, são leituras de figuras semióticas, exatamente para você ver as coisas de outra perspectiva e proporcionar as várias inteligências operar sobre o que está sendo visto.
Isso. Então, foi isso que você acabou de fazer. Essa evidência que você acabou de me mostrar do trabalho da Nájila. Eu li muito bem suas orientações, foi isso. Olha, eu queria que alguém aqui, senão eu vou ficar direto e vou me almoçar. Eu tenho que terminar meu planejamento proposto para agora de manhã. Eu queria que alguém comentasse quem fez pesquisa aplicada. Quem foi que fez trabalho de observação de campo, mesmo que seja online? Quem fez isso? Mas quem avaliou, pode falar o trabalho. Pode. Quem foi o autor? Qualquer um dos dois. Pronto, eu já estou com o microfone ligado, vou aproveitar que eu tinha me inscrito. Eu tive o prazer de avaliar o trabalho da Luzia Duarte, acho que ela se encontra na sala ainda. E antes de dizer do que se trata o trabalho, eu gostaria de falar bem rapidamente da experiência de avaliar, né? Eu procurei fazer uma avaliação crítico-compreensiva e não crítico-julgadora, né? Como por muito tempo a gente pensou que a avaliação fosse a partir do interesse de compreender o que é que o autor está escrevendo e a partir de que perspectiva e olhares ele escreve, né? E a Luzia, ela traz uma pesquisa de campo realizada na Escola de Ensino Médio Israel Locádio, localizada no distrito de Aracatiaçu, né, que é um distrito de Sobral, e ela trabalha a importância da pesquisa de campo para o ensino de biologia, né, que é um componente curricular dentro da área de ciências da natureza. E aí ela traz como objetivo da pesquisa mostrar o quanto é importante, né, essa metodologia ativa, para que o aluno ele possa ver que o conhecimento ele não é só teórico, mas ele também é prático. Então ela trata todo o artigo a partir da defesa dessa importância da pesquisa de campo, e aí ela traz alguns teóricos para poder reafirmar isso, né, durante a sua escrita, e aí ela finaliza apresentando alguns dados que eu achei bem interessante, que ela fez essa coleta de dados que apontam esse interesse do aluno quando a aula é de campo, a partir do olhar deles, e também traz um pouquinho o olhar do professor, e ela apresenta esses dados a partir de tabelas, que deixa bem mais visível e compreensível os dados, né, não somente a parte de número, mas ela usa muito a questão de tabelas, de planilhas também, para poder deixar os dados mais compreensíveis, né, a partir dessa análise, e para mim foi um pouquinho distante, não distante, que eu posso dizer, mas diferente do que eu estava pesquisando, né, porque assim como a maioria que eu observei aqui, eu trabalhei a avaliação em tempos de pandemia, né, os limites e as possibilidades, e ela já trouxe uma outra temática, até um outro componente curricular, um pouquinho distante da minha área de pesquisa, então você tem que sair um pouquinho da sua área de conforto, né, eu tive que ir para uma outra área, compreender, né, o que ela estava querendo trazer, e às vezes a gente precisa muito sair dessa área de conforto, achar que esse campo que a gente possivelmente acha que domina, ou acha que conhece, na verdade não conhece, a gente precisa muito desconstruir isso, e aí eu tive a oportunidade de poder olhar um trabalho a partir de uma outra lente, porque eu acredito que ela seja da área de ciências da natureza, e eu sou da área de humanas, mas eu consegui me encontrar muito na leitura dela, principalmente quando ela faz esse recorte da aula de campo, das metodologias ativas, e aí eu deixei algumas sugestões para ela de mudança do tema, né, que ela poderia colocar como um estudo de caso, porque realmente foi o que ela fez, professor, um estudo de caso dentro dessa escola, né, e também os dados, que, se eu não me engano, eles foram coletados há um tempinho atrás, que eu acho que eles poderiam ser atualizados para trazer um recorte mais atual da escola que ela pesquisou. Mas, assim, é um trabalho muito bom, já está todo, posso dizer, pronto, né, dentro de toda a estrutura que foi orientada, e também assim, a Luzia é uma pessoa muito aberta, é muito bom, professor, você trabalhar com pessoas que são abertas, né, a ouvir,
a entender o que você está querendo colocar. E assim, foi uma avaliação que eu fiz a partir da minha perspectiva, que talvez não necessariamente seja a mesma perspectiva que ela esteja escrevendo. Aí por isso que a gente precisa ter esse olhar muito compreensivo, né? Compreender a partir de que perspectiva o autor escreve, a partir de que realidade ele pensa, né? E aí a gente desconstrói aquela ideia de neutralidade, porque realmente ela não existe, e é como o Tiago diz, a partir da leitura você compreende muito as perspectivas daquela pessoa que escreve e se aproxima muito dela, cria esse vínculo, né? E aí eu agradeço a Luzia pela abertura ao novo, né? Pela abertura de poder me ouvir, entender o que eu pensava, e eu também poder dialogar com ela, entender o que ela pensava, e isso foi muito bom. E aí, para finalizar, supera até aquela grande embate que muitas vezes tem entre o orientador e o orientando, né? A gente precisa compreender bastante, tanto o olhar de quem avalia, como quem avaliar, de quem escreve, como quem avalia aquela escrita, né? São questões muito subjetivas, que elas também precisam, né, ser compreendidas. Que bom, Sibeli, você já comentou o ponto da empatia. Obrigada, viu, Sibeli? Deixa eu só comentar aqui, Luzia, um pouquinho, só um segundinho, tá bom? Aí eu deixo você comentar um pouquinho, e a gente vai combinar até que horas a gente fica, porque eu preciso ouvir mais 2 ou 3 depoimentos, tá bom? Vamos lá. O que a Luzia acabou de falar, gente, o que ela acabou de fazer... Ai, desconfigurou. Foi um olhar no processo de compreensão dela, como avaliadora, de empatia. Não foi? Olha, o discurso da Cibele foi todo nesse contexto, que ela não era da área, o apreciar esse cuidado para o outro que pensa diferente de nós. Esse cuidado é importantíssimo quando a gente está fazendo um processo avaliativo. E a fala, eu não vou nem repetir, o discurso da Cibele foi sobre a faceta da empatia. Como isso levou a ela também a aprender e compreender a diversidade de pensamento e sentimento no processo avaliativo. Tá? Percebam que o argumento citado, as evidências colocadas pela Cibele agora foram no contexto da empatia. Tá? Como foi isso, Luzia? Em um minutinho. Professor, assim, o artigo já tinha, né? Pronto. Aí eu aproveitei, como você exigiu na disciplina, aí eu digo, pronto, vou aproveitar. Assim, eu fiquei até feliz que a Cibele, né, pegou, porque assim, eu achei ela muito, assim, as palavras dela, quando ela diz, ela fala muito bem, assim, e eu acho que eu só tenho a ganhar, viu, com as contribuições dela. E assim, eu vou pegar as contribuições dela e vou melhorar. Eu acho que, para mim, né, como vou dizer assim, sendo avaliada por ela, eu acho que tá um pouco meio, deixa eu usar aquela expressão, meio, como é que eu posso dizer? Tipo, um pouco ultrapassado, né? Atualizar o tema de alguns autores. Eu acredito que a Cibele tenha feito isso nas contribuições dela, viu? E assim, eu agradeço, viu, Cibele? Eu estou aqui para aprender, certo? Gente, eu tenho mais Muito 2 obrigada. minutos que eu queria falar com vocês. Tiveram algumas coisas aqui no chat que eu fiquei muito feliz em ler. Mas eu quero só terminar os 2 pontos. Eu queria que um de vocês, então, quem quer se inscrever, eu acho que a Fabíola comentou aqui. A Fabiana e que fez também pesquisa que fez pesquisa aplicada, foi a Fabíola, que fez pesquisa aplicada, está para comentar. Quer comentar, Fabíola? Ou foi a Fabiana? Agora eu estou na dúvida. Por favor, o que eu queria ouvir agora são evidências de como é fazer pesquisa nesse cotidiano, em contextos, né, em que você vai buscar dados num trabalho de campo. Pesquisa aplicada. Eu sei que pesquisação é mais difícil,
Mas quer, Duarte? Pode comentar, Duarte. Eu queria só que fosse sobre esse ponto, para a gente finalizar. Todas as facetas da compreensão? Pode ser, Duarte? Oi, professora, bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia aos nossos caros colegas, amigos e amigas, né, de estudo. É muito bom estar num grupo onde as pessoas realmente se conhecem através apesar de que nós estamos, né, em rede, né, mas a interação é muito boa, é um grupo muito bom. E, assim, falar da questão de avaliar, né, a gente precisa realmente, né, ter muito cuidado, né, ao avaliar, porque eu acho que muitos aqui já sentiram na pele o que é, às vezes, um trabalho, quando um profissional, né, faz críticas destrutivas. Né, e eu acho que quando nós tratamos de educação, acho que a melhor maneira, o melhor caminho, né, é fazer uma crítica construtiva, né? Como dizer, ensinar os passos, porque até então a gente não sabe, né? Nós estamos aqui para aprender. Eu achei tão legal o comentário aí que a menina relatou em relação à Luzia. Eu acho que a gente caminha muito quando a gente faz essa forma, né? Essa troca de saberes. Ela é muito importante. E a questão do avaliar, ela é tão significante, ela é tão marcante nas nossas vidas, que até então todo mundo tem uma marca, né, de uma avaliação mal feita, né, na escola. Quem nunca passou por isso, né? E a gente precisa estar com esse olhar, né, do passado, né, que ele vai servir, né, de uma base legal para que nós traçamos, né, melhores modelos de avaliação no futuro, como nós vivemos atualmente agora, né? Estudando online. Algumas pessoas falam que não é um modelo ideal para estudar, e eu já tenho outra visão. Eu acho super bom estudar online. Eu acho que a gente está muito acostumado com a questão do contato pessoal, né? De estar ali, isso é muito do ser humano, mas através das mídias, relatando o que é que nós já aprendemos, né? Quando estamos aqui estudando online. Eu já fiz uma especialização toda online na UFC, por sinal, muito bom, e os profissionais sabiam realmente, né, trabalhar a questão da avaliação, porque você tem que realmente ter um conhecimento bem significante para poder estar avaliando e se avaliar a todo momento. Obrigada, Duarte Galdino, tudo bem? Olha só, o que o Galdino acabou de comentar tem a ver com essa noção de, né? Ele comentou também, além da empatia, que ele trouxe esses traços de compreensão da atividade, mas ele se referiu ao autoconhecimento dele, que ele é capaz e gosta muito de trabalhar nesse contexto online, que aprendeu muito nesse contexto online. Então, essa questão do processo de construção do autoconhecimento. E é importante muito isso. Eu queria, gente, pedir mais 2 depoimentos. Eu continuo pedindo, né, Fátima, Fabíola, você pode comentar um pouquinho sobre essa questão de pesquisa aplicada? Não sei se a Fabíola comentou, mas eu queria voltar ainda para a evidência. Eu sei que muitos de vocês não conseguiram ir para trabalho de campo, mas o trabalho de campo pode ser realmente um questionário, dados de um questionário, dados, esse movimento que eu estou fazendo aqui com vocês, pode ser considerado um grupo focal, se eu tivesse informado que seria dados de um grupo focal, em que eu iria evidenciar, evidenciar uma pesquisa aqui das categorias. Como é que eles aplicaram? Como é que foi as evidências de conhecimento aplicado do artigo deles? Como é que foi a visão de perspectiva? Como é que foi a visão de empatia? Essas que seriam minhas categorias, eu ia pegando a fala de vocês e analisando no artigo, certo? Um exemplo de fazer
artigo com grupo e com análise de categorias num grupo focal online, certo? Compreenderam o que eu estou falando? Tá? A pesquisa aplicada, não é obrigatório eu só ir para campo, viu? Com eu ir em sala de aula, não. Eu observar aqueles meninos naquela mesinha, naquele trabalho de física. Lógico, isso é ótimo, porque você não faz só uma vez, né? Você está lá no contínuo. Esse é o contínuo curricular. Você está lá cotidianamente e você faz várias. Mas a Fabíola estava comentando que fez um questionário. Fabíola, comenta aí para mim, que você fez pesquisa aplicada. É um estudo de caso. Comenta aí para mim, que aí eu queria ver essas evidências. Bom dia, professora, bom dia, colegas, né? Eu sou professora do atendimento educacional especializada da rede de Fortaleza há 10 anos, e nós tivemos a vivência da educação remota também nesta modalidade, né? Então, da onde surgiu a problemática? Das reuniões que acontecem com as professoras da Secretaria de Educação, dos relatos, das dificuldades enfrentadas para acompanhar os alunos na modalidade remota, o retorno das atividades, a vivência da avaliação também neste contexto, que foi tão discutido hoje na nossa manhã. Então, eu resolvi fazer um estudo de caso com um recorte de 21 professoras do Distrito de Educação 6, que compõe a Secretaria Municipal de Fortaleza de Educação, e aí eu organizei um formulário com 5 questões de caráter objetivo através do Google Forms, né? E compartilhei este formulário com as colegas que, por se identificarem muito com a temática e estarem até com a demanda pessoal de falar sobre, responderam prontamente, né? Então, foi um questionário composto por quais recursos tecnológicos elas utilizaram para ter essa comunicação com as famílias, quais estratégias elas utilizaram para ter o retorno das atividades enviadas, quais estratégias elas utilizaram para vivenciar essa avaliação formativa contínua, né? Quais as facilidades e dificuldades enfrentadas. Então, a partir deste questionário, né, desse estudo de caso, desse recorte deste grupo do Distrito 6, foi que eu comecei a escrever o artigo, né, fundamentando um pouco sobre o que é o atendimento educacional especializado, falando como esse trabalho acontece e contextualizando com a vivência das aulas remotas pela Covid-19. E ter feito este questionário me ajudou muito a direcionar a parte também da fundamentação teórica, da metodologia, visto que houve um casamento, né, da prática com a teoria. É isso, professora. Obrigada, Fabíola. E é muito importante ter essa lente aqui. E vocês falarem também do próprio trabalho de vocês que desenvolveram. Agora, eu vou só esclarecer um ponto que é importante. A Fabíola, ela aplicou um questionário, né? Ela desenvolveu categorias para pesquisar e depois também escreveu sobre essas teorias. Ela fez um estudo de caso. Esse estudo de caso, agora aí, ela não é uma pesquisa aplicada. Deixa eu explicar, porque senão vai ficar, né? Estudo de caso é um estudo que está dentro de um processo de estudo fenomenológico, tá? Na metodologia científica, eu vou estudar aquele fenômeno. O que é que acontece? Mas ela foi lá, ela dialogou com esses sujeitos, ela aplicou um questionário, ela recebeu feedback que até ajudou ela a reformular a própria teoria, tá? Mas não é pesquisa aplicada. Deixa eu explicar agora a pesquisa aplicada antes da gente sair. Pelo amor de Deus, estou não dizer que eu estou desvirtuando conceitualmente o processo. A pesquisa aplicada é o que vocês chamam de pesquisação, tá? É quando eu estou fazendo um projeto com os alunos, aquele professor lá que estava na sala, fez umas atividades com os alunos, propôs as atividades, observou em campo, redefiniu, ele planejou, ele fez a atividade, ele pode fazer questionários, fez instrumentos, ele reformula isso a cada momento da aula e vai continuamente atuando.
Isso é pesquisa aplicada. Isso é numa perspectiva de linha, científico-metodológico, uma perspectiva crítica de pesquisa, né? Em que epistemologicamente eu me envolvo com os sujeitos. Eu estou ali em constante envolvimento com os sujeitos, eu desenho uma prática junto com, às vezes até junto com os sujeitos. Naquele caso daquele professor que eu mostrei o exemplo, não, ele tinha um projeto de física em que ele tinha etapas a ser desenvolvidas e ele pesquisou aquela ação e descreveu cada passo, que competências os alunos desenvolveu, que evidências foram encontradas no processo avaliativo. Isso se chama pesquisação. Carinho, dá para fazer isso no artigo científico? Dá, mas geralmente esses artigos científicos que são frutos de pesquisação já são trabalhos que a gente já fez nas nossas teses, né? Porque não dá, né? Como a Fabíola disse, Carinho, não deu tempo, era só o recorte, é só um estudo de caso que deu tempo ela fazer, de autoral de novo. Para fazer realmente, eu tenho que deixar até claro, para fazer realmente uma pesquisa aplicada, em que eu me envolvo em contextos autênticos, em que eu desenho um propósito, um problema, eu planejo dentro desse contexto, eu tomo cuidado com essas limitações e com esses ruídos, e que eu acompanho essas evidências, eu preciso fazer uma pesquisa mais longa, tá? Eu preciso fazer uma pesquisa mais longa. Karine, eu só posso fazer isso em contexto presencial, de sala de aula? Não. Não. Eu posso desenvolver pesquisas aplicadas, pesquisação também, de forma agora, novo nome do momento, de forma híbrida. Que você faz visitas na escola em algum momento, faz grupos focais, agora você tem que criar diferentes instrumentos e estratégias para acompanhar esse processo, tá bom? E para fazer artigos desse modelo de trabalho, para ter evidências, para compreender essa aplicação, né, para ter evidências desse cenário, eu preciso realmente de vários instrumentos. Não dá para ter apenas um instrumento, certo? E aí, gente, isso aqui, essa conversa toda, me ajudou em quê? A compreender o que mudou para vocês e de que forma esse trabalho ajudou vocês a progredir, né? Enquanto pesquisadores, enquanto autores do que fazem no cotidiano, certo? Então, por isso que é importante a gente todo o tempo refletir sobre essa avaliação, que tem que estar atrelado a um planejamento, e que, para mim, foi muito bom ouvir vocês e realmente compreender as dificuldades, a interpretação, a empatia, os desafios de cada um de vocês. Vocês querem mais algum depoimento? Professora, se ainda houver tempo, eu gostaria só de dar um exemplo em cima da pesquisação, né? Que a senhora estava falando agora. Muito obrigada. Não foi nesse trabalho, né? Mas foi algo que eu iniciei na minha dissertação, vivenciei. E é como a senhora acabou de falar, né? Eu me aventurei nisso, minha orientadora era é um desafio, mas como eu já vinha trabalhando na escola, em cima do desenvolvimento e aprendizado das crianças menos favorecidas, né? E a escola não conseguia, diante das avaliações externas, levar os alunos a aprenderem na idade certa. E aquilo me incomodou, e foram realmente 2 anos de trabalho, onde eu fiz um projeto, né, e desenvolvi na escola, desde a formação com os professores, a orientação com os pais, reuniões formativas com os pais, levantando voluntários para estar dando suporte dentro da escola para as crianças que não conseguiam avançar na turma, e para não estender muito tempo, a gente conseguiu aplicar. Fizemos primeira sondagem, o porquê, né, os questionamentos, o porquê essas crianças, quais as dificuldades dessas crianças, e daí a gente desenvolveu o projeto, aplicamos o projeto, e no ano seguinte a gente conseguiu ver o resultado através
da avaliação externa, né? E a escola ficou muito feliz, e eu acredito que até hoje eles desenvolvem o trabalho, mesmo de forma online, ainda tem contato com as meninas, e na buscativas, eles inovaram o projeto que foi deixado lá, mas que continua sendo utilizado, né? Era só essa minha contribuição, tá bom? Obrigada.